Boa tarde, meus amores. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos ver ainda no percurso 7, fluxos migratórios na América Latina. Aí nós vamos ver da página 70 a 72. Aí na 70 são as migrações na América Latina. Aí pelo menos 800 pessoas morreram na América Latina em tentativa de migração. Aí a América Latina está testemunhando uma das mais intensas fases migratórias de sua história, desde o início da crise da Venezuela em 2014. Cerca de 4 milhões de pessoas fugiram do país, o que equivale a 10% da população. A situação venezuelana demonstrou repressão política, desastre econômico, escassez de alimentos e inflação. Embora o Brasil seja um dos vizinhos da Venezuela, o número de refugiados recebidos no país é pequeno, em comparação com países como a Colômbia, que já recebeu 1,3 milhões de venezuelanos. O Brasil e Venezuela compartilham uma fronteira de 2.109 quilômetros. A maioria dos refugiados venezuelanos chega à cidade de Pacaraima, que fica ao norte do estado de Roraima, em Boa Vista, capital roraimense. Hoje vivem 32 milhões de venezuelanos. O aumento repentino da população levou a uma drenagem dos recursos do estado, pedindo uma maior atenção aos planejamentos financeiros. Enquanto isso, cerca de 85 mil venezuelanos solicitaram asilo e aproximadamente 40 mil receberam um visto de residência temporária. Muitos ainda estão ou ainda esperando respostas nos campos montados pelo governo no norte do Brasil. O processo de interiorização foi uma iniciativa do governo para procurar estados que estavam dispostos a abrir suas portas aos refugiados venezuelanos. Em setembro do ano passado, pela primeira vez, cerca de 300 famílias foram realocadas do norte para o Rio Grande do Sul. A Força Aérea Brasileira foi a responsável por transportar os refugiados aos seus destinos e então encaminhou-os às cidades de Porto Alegre, Esteio e Canoas. Atualmente, outras organizações, principalmente organizações de igreja, estão se envolvendo cada vez mais para melhorar a situação, além de continuar com o processo de interiorização. No Brasil, refugiados e imigrantes têm direito à educação, saúde e trabalho. Contudo, apenas quem está em situação de refúgio tem o direito de obter documentos de viagem e proteção internacional contra expulsão e extradição. Ao contrário dos migrantes, os refugiados não devem ser simplesmente devolvidos a seu país de origem, dado os perigos que estão sujeitos. Eles requerem proteção internacional porque não recebem isso na sua nação. Aí quer dizer, o que eles não recebem na sua nação, eles migram para outros países, que são os refugiados, em busca de melhores condições de vida. Os refugiados chegam ao Brasil, aí conta com o apoio da ACNUR, que é o órgão da ONU encarregado da tarefa de protegê-los. Enquanto isso, a Organização Internacional para as Migrações se preocupa em fornecer aconselhamento e assistência para quem chega ao Brasil. Essas duas organizações também apoiam a Copa de Refugiados e Imigrantes 2019, realizada em Porto Alegre pelo terceiro ano consecutivo. A seleção do Líbano venceu o campeonato, que contou com 200 participantes de 13 nações. A ONG África de Coração faz parte da Federação das Comunidades Migrantes e Refugiados e auxilia ao que chegam a Porto Alegre. E além da organização Copa dos Refugiados e Imigrantes, eles também planejaram o projeto educacional Migrantes Kids, E o que seriam isso? Que ajuda crianças até 15 anos
A ONG foi fundada em 2014 pelo colonguês Jean Katumba. Com isso, ele queria o quê? Ajudar os africanos que chegam ao Brasil. Após seu sucesso, né, a ONG também está fornecendo ajudas a imigrantes e refugiados de outros continentes. Foi fundada em São Paulo e hoje possui filiais no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. O presidente da filial de Porto Alegre, Januário Gonçalves, destaca a importância dessa competição de futebol para chamar a atenção da mídia. Com a ajuda da imprensa local, a ONG conseguiu obter mais apoio financeiro, além de aumentar a conscientização sobre as situações dos refugiados e imigrantes. Aí depois, pessoal, na página 72 tem a política migratória na América Latina. Que essa política migratória é um conjunto de normas, né, ou regras estabelecidas em leis relativas aos imigrantes e emigrantes pelo governo dos países. De modo geral, as políticas migratórias dos governos dos países latino-americanos tinham como base, até recentemente, duas doutrinas de segurança nacional. Aí, pessoal, para nós entender, vamos ver o que é essa política migratória, né? Que para a Secretaria Nacional de Justiça, o ano termina com pelo menos 2 objetivos estratégicos, né? Atingidos. A entrada em vigor da nova lei de imigração, da qual participou ativamente da regulamentação e o fortalecimento no combate ao tráfico de pessoas. E quais os países da América do Sul, né, que recebem mais esses imigrantes? Argentina, Brasil, Chile e Uruguai são os mais procurados e que registram o maior fluxo de entrada de imigrantes na América do Sul, segundo os dados da Organização Internacional para Migrações, OIM. Na última década, 700 mil sul-americanos deixaram seus países rumo a um vizinho. Aí também vamos ver o que diz essa nova lei de imigração, né? Que elimina a proibição de participação em atividades políticas por estrangeiro do Estatuto do Estrangeiro e garante o direito do imigrante de se associar a reuniões políticas e sindicatos. A nova lei de imigração não prevê o direito ao voto aos imigrantes, o que é proibido pela Constituição, né? No caso, eles não têm direito de votarem. E para que também, né, que eles criam essas políticas migratórias? Por exemplo, se há necessidade de mão de obra para alguma indústria específica que a população do próprio país não consegue suprir, é natural que o governo crie políticas migratórias para atrair profissionais qualificados para determinadas áreas. Ultimamente, pessoal, nós ouvimos muito, né, dos médicos, né, principalmente dos médicos cubanos, né, que chegará ao Brasil para trabalhar, tanto da Cuba como de outros países, né? Mas principalmente os cubanos, que todos nós ouvimos falar aqui no Brasil, que em cada estado, até mesmo no nosso distrito e nossa cidade tem, né, os médicos cubanos. E esses imigrantes, pessoal, eles vêm sobretudo dos países andinos e também do Paraguai. E também nós vamos ver os direitos dos imigrantes no Brasil, né? Que a legislação regula a entrada e a permanência de estrangeiros no Brasil. Espera-se algumas melhorias com o direito à manifestação dos imigrantes, mas alguns artigos do projeto de lei foram vetados pelo chefe de Estado. Os imigrantes não podem, por exemplo, exercer cargo público, tal como se previa no projeto 26, maio de 2017. E quem cuida dos imigrantes do Brasil, né, que também a pessoa tem que ver isso, né, só chegar e ser solto no Brasil, não, tem que ter alguns órgãos que cuidam deles. Aí no caso nós temos os órgãos responsáveis pela gestão de imigração no Brasil, MTPS, Ministério das Relações Exteriores,
MRE, o Ministério da Justiça e o MJ, incluindo também a Polícia Federal, PF. São os que cuidam, né? Pessoal, e voltando bem aí para as migrações, né? Que o México é usado por migrações da América Central, da América do Sul e da África e da Ásia para entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. E eles atravessam o território mexicano e tem aumentado nos últimos anos, mostrando assim descontentamento delas em relação aos seus países de origem ou as dificuldades pelas quais passam neles, como falta de emprego, precárias condições de existência, etc. Pessoal, espero que vocês realmente tenham gostado da aula. Não deixe de ouvir e leiam também as páginas 70 a 72 para melhor entendimento. E se você chegou aqui no final do vídeo, não deixe de se inscrever também no canal, né? Vamos aumentar nosso canal aí das aulas, se inscreva e curta também, né? Possível, compartilhe. Tchau, beijo, até o próximo vídeo e próxima aula. Fiquem com Deus.